E aí, o que você pensa sobre economia? Agora eu vou te explicar de uma maneira bem simples, bem fácil, de como que você entende um pouquinho sobre o que é economia. Se liga aí. Bom, se a gente imaginar, economia é o estudo das pessoas e das organizações e as razões pelas quais tanto as pessoas como as organizações elas se comportam. Então, se a gente for imaginar, pensem nisso e guarde essa frasezinha. Economia é o estudo das escolhas. Então, vamos pensar. As pessoas, elas têm desejos ilimitados. Imagina você, uma família, ela pode ter casa própria, pode ter TV, pode ter cachorro, gato, carro e etc. Só que o que acontece? Essas pessoas, elas sempre desejam algo a mais. Pode ser que ela queira uma TV no quarto, uma TV na cozinha mais moderna, um celular mais atualizado e por aí vai. Então, à medida que se vai conquistando esses bens, sempre vão querendo algo a mais. Por isso que a gente pensa, para e olha e fala, é o estudo das escolhas. Pois bem, só que aí nós temos um problema. Os recursos, eles são limitados. No caso das pessoas. E quando a gente pensa em organização, a mesma coisa, né? Os recursos são limitados. Eu tenho uma capacidade produtiva, eu tenho uma quantidade de mão de obra e isso acaba me limitando. Então, nós, enquanto indivíduos, nós não podemos ter todas as coisas que nós gostamos. Ou a gente não tem tempo, ou a gente não tem dinheiro para comprar. Então, quando a gente pensar em economia, a gente tem que pensar que os desejos, eles são ilimitados. Mas os recursos são limitados. E aí? Pergunto para você, o que é preciso fazer? Bom, a gente pode pensar naquela palavrinha mágica que eu disse. A gente precisa fazer o quê? Escolhas. Então, troco de carro ou pinto a casa? Compro um aparelho celular ou reformo o meu banheiro? Então, quando a gente pensa em economia, é o estudo das escolhas. E as empresas, elas estão do outro lado, pensando em quê? Em como atender essas necessidades, já que elas sabem que os nossos recursos são escassos. Bom, imaginem aí então, que escolhas as pessoas terão de fazer para conseguir usar um tantinho bem pequenininho de recursos para satisfazer um montão de desejos. Esse que é o ponto. Então, gente, a economia, ela vai estudar como que as pessoas escolhem usar os seus recursos escassos na tentativa de satisfazer os seus desejos que são ilimitados. Se a gente for colocar um conceito, economia é uma ciência social que vai estudar como o indivíduo e principalmente a sociedade, eles decidem empregar os recursos produtivos, que são escassos, na produção de bens e serviços, no modo que vai distribuir esses seus produtos e serviços entre as várias pessoas e os grupos da sociedade, a fim de satisfazer uma necessidade humana. Então pensem vocês, economia é o estudo das escolhas. Por quê? Porque nossos recursos são superlimitados. Só que os nossos desejos são ilimitados. À medida que a gente tem esse confronto de informações, o que nós vamos fazer? Escolhas. Então, por isso que a gente sempre pensa na questão da economia como estudo das escolhas. Tanto pelo lado do consumidor final, quanto pelo lado da empresa, né? Oferta e demanda, né? Então, só para vocês saberem, a origem da palavra economia, que vem do grego cuidar da casa, ela aponta para a necessidade de buscarmos modelos econômicos focados no desenvolvimento sustentável. E aí, então, por isso que se dá o nome de economia. Então, aí, esse cuidado da casa é a base da economia. E isso aponta para a necessidade de buscarmos, sabe o quê? Modelos econômicos os melhores possíveis, que cuidem da casa, que cuidem do ser humano, da terra, principalmente,
permitindo que a nossa espécie ela possa se desenvolver de modo sustentável. Então, dessa forma, quando nós falarmos com uma pessoa econômica, por exemplo, queremos dizer que ela é super cautelosa e cuidadosa no gasto do dinheiro, ou então na utilização desses recursos que ela possui, o que nos permite afirmar que essa pessoa ela é bem conservadora, principalmente na administração dos seus recursos. Então, mais uma dica para você: o que é economia? É o estudo das escolhas. Por quê? Porque os nossos recursos são limitados. Se os nossos recursos são limitados, os nossos desejos são ilimitados. E aí, como é que eu vou estudar esse comportamento, né? Economia, como ela estuda esse comportamento, para trazer, então, referências, para trazer informações de como a gente pode melhor utilizar esses recursos que são limitados. Valeu? Se gostou, dá um joinha e sempre se inscreva no canal para que a gente possa continuar produzindo mais vídeos aí para você, aluno, para você que gosta de economia, para você que gosta de marketing. Valeu!